Vamos à palavra de Deus. Amém? Quero lhes falar de um homem, nesta manhã, chamado Rei Josias. Quantos conhecem a história do Rei Josias? Talvez vocês já tenham pregado, talvez vocês já tenham... Podem tomar assento, porque eu vou fazer a leitura. Eu quero ler um pedaço do texto maior e com vocês a leitura vai ser mais demorada. Então eu faço e vocês acompanhem nas vossas Bíblias, tá bom? Eu faço em voz audível. Capítulo 22 do segundo livro dos Reis. Vamos ler do versículo 1 ao último, ao 20. Rapidamente, acompanhem. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Isso é uma coisa que eu não consigo nem ter ideia. Porque com 8 anos de idade, meu maior sonho era não ter dever de casa para fazer. Eu não sei vocês, mas o meu maior sonho era... Caraca, não tem dever de casa, que alegria. Essa era a minha alegria. Tu também, Aninha? João? É mal do João, todo João é assim. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Jerusalém, nesta época, era a capital do reino de Judá. Nós estamos falando de um tempo em que Israel estava dividido. Ok? Daqui a pouco vamos falar sobre isso. E a capital de Judá era Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida. Aí um bom nome para botar numa filha. A avó era pior. Filha de Adaías ou Adaias? Adaías. De misericórdia. Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Davi não era pai de Josias. Por que a Bíblia diz Davi, seu pai? Porque era um costume na antiguidade referir-se a um antepassado como pai. Ok? Davi não estava nem próximo de ser pai de Josias, porque entre Davi e Josias havia uma genealogia de no mínimo 400 anos, 500 anos. Mas é uma maneira de honrar também o modo com que Josias via Davi, seu antepassado. Ok? Lembrem-se de que em Mateus capítulo 1, na árvore genealógica de Cristo, estão Davi e logo depois abaixo Josias. Davi, ou melhor, Jesus é da descendência, ele nasce dentro da descendência de Davi. E dentro da descendência de Davi está Josias. Ok? Sem problema algum. E Deus honra Josias colocando na árvore genealógica e nominando ele. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós poderíamos dizer que essa era a essência do coração de Josias. Esse versículo, ele reproduz a essência do conteúdo do que Deus mais admirava em Josias. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, ou seja, ele começou a reinar com que idade? 8. Então, no ano 18º,
não é? Nós estamos falando agora de um Josias com 26 anos de idade. O que Deus vai narrar a partir de agora tem início a partir dos 26 anos de idade, que também, aleluia, mostra que ele era usado por Deus desde muito jovem. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, Mesulão, à casa do Senhor, dizendo para Safã o seguinte: sobe. Ou seja, por que sobe? Porque o local do templo, o local da casa do Senhor, era no Monte Sião. Então o caminho do palácio para o templo era um caminho de subida. Por isso o verbo subir. Sobe à casa do Senhor, e lá na casa vai falar com quem? Com Ilquias. Quem era esse Ilquias? O sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Ou seja, o templo estava meio que abandonado. O templo estava um pouco largado ao desuso, ao descaso. E isso provocou rachaduras no templo, provocou rachaduras na construção, que a Bíblia chama de fendas, ok? E a primeira preocupação que vem à cabeça de Josias, já agora um jovem de 26 anos, era a restauração do templo, a restauração da construção do templo, ok? Aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavadas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Quão bom e quão suave é você lidar com obreiros fiéis, né? Você passa a ser um pastor, ou aqui no caso um rei, que não faz conta de dinheiro, né? Não faz conta de dinheiro. Eu louvo a Deus pela tesoureira da igreja, pelas pessoas que trabalham lidando com dinheiro na igreja, que a fidelidade deles é tão grande que eu me torno um pouquinho Josias, não faço muita conta de dinheiro, ok? Tudo que puder ajudar, a ordem é ajudar, é estender a mão, tá bom? Que você ponha isso em prática na tua vida também. E peça a Deus que ponha pessoas fiéis ao teu lado para que você não faça conta de dinheiro e ajude a quem precisa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da casa do Senhor. Destaquem esse verbo achar, porque a gente só acha o que está perdido, não é? Veja, existia a casa do Senhor, existia um sumo sacerdote, misericórdia. E o sumo sacerdote estava tão perdido que ele nem sabia onde foi parar o livro da lei de Moisés. Meu Deus, que estado deplorável. Vamos falar sobre isso. O livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã
o leu diante do rei. Veja a atitude de Safã. Aleluia. Safã, ele estava sob as ordens do rei Josias, correto? A atitude dele: Ilquias deu-me um livro. Essa expressão, um livro, mostra que esse Safã não tinha nenhum apego ao livro da lei. Aliás, ninguém tinha. O grau de degeneração da comunhão com Deus era total. Total. A ponto do sujeito exercer um cargo diante do rei e se referir ao livro da lei de Moisés como um livro. Um livro aí, estava perdido, apareceu, e Ilquias pegou, eu li, levei para casa, li, e agora eu vou ler para Vossa Excelência, Rei Josias. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Toda vez que aparecer essa expressão, rasgou as suas vestes, no Velho Testamento, porque no Novo ela não existe. Esse hábito era um hábito judaico, um hábito oriundo da própria lei de Moisés. Rasgar as suas vestes é rasgar a roupa mesmo. O rei rasgou a sua roupa. E essa atitude de rasgar a roupa, a própria roupa, era uma atitude, na época, de demonstração de alta tristeza. Altíssima tristeza. E isso é muito lindo. Por quê? Porque isso vai acontecer com um jovem de 26 anos, que está ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez. Esse jovem era filho de um rei, chamado Amon, que por sua vez também era filho de um outro rei, chamado Manassés. Mas veja a desgraça. Qual é a desgraça? Onde está a desgraça? É que tanto o pai quanto o avô eram reis que não prestaram para nada. Eram homens desviados de Deus. Eram homens que a única obra que fizeram entre o povo de Deus foi desviar o povo de Deus, botá-los mais longe ainda. Mas o neto de Manassés, o filho de Amon, que vai nascer, que assume o trono com 8 anos de idade, aos 26, quando ele ouve o livro, ouve as palavras de Deus constantes do livro da lei de Moisés, ele rasga a sua roupa com um sentimento de total revolta, de total e profunda tristeza. Uau! Nem sempre o filho é como seu pai e como seus avós. Graças a Deus por isso. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: vão, ide consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Esse garoto com 26 anos de idade, ele consegue enxergar
um incêndio de ódio no coração de Deus. Com a simples leitura da Bíblia, com a simples leitura da lei de Moisés, na primeira vez que ele ouve com seus ouvidos a leitura desta lei, ele toma noção exata da profundidade abissal de ódio, de ira de Deus contra o povo, contra seu avô, contra seu pai, contra sua família, contra todos. Assustador isso, né? Ide consultai ao Senhor acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Uau! Olha o grau de discernimento de um jovem ao escutar a leitura da palavra de Deus. Então, o sacerdote Ilquias, junto com aquela tropa toda, procuraram uma profetisa chamada Hulda. Ela vai ter um papel importantíssimo na vida de Josias. Mulher de Salum, filho de Tikvá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, e lhe falaram. E ela respondeu: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Quem é esse homem? Josias. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre todo este lugar e sobre os seus moradores. Todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e me queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. E meu furor, o que é furor? Ira, ódio. Meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Misericórdia. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu ajuntarei você a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Uau! Assustador isso, né? Deus está dizendo que ele estava na iminência de derramar o cálice do ódio dele sobre toda a nação. Quando de uma forma milagrosa levantou-se a partir de uma semente apodrecida, porque era filho de um rei terrível chamado Amon, e o filho teve que subir ao trono aos 8 anos, porque o seu pai era tão ruim que o assassinaram, mesmo como rei, que por sua vez também era filho de uma outra peste chamada Manassés.
aquela semente que tinha tudo para transformar-se numa semente totalmente podre, ela vira um diamante. E essa semente, chamada Rei Josias, aos 26 anos, ela consegue bloquear o ódio de Deus, bloquear a fúria de Deus, bloquear o juízo de Deus que já estava sentenciado. Da linguagem do fórum, dos advogados, com trânsito em julgado, ou seja, irrecorrível. Você viu que Deus disse através da profetisa Hulda: e não há como escapar das minhas mãos, e não há o que fazer. O furor da minha ira se acendeu e ela vai para aquilo que eu designei. Porém, houve um obstáculo. E qual foi o obstáculo? Josias. Algo extraordinário aconteceu. É como se explodisse o brilho de uma estrela iluminada dentro de Judá. Um homem bloqueia Deus. Um homem que rasga as suas vestes, se comove em tristeza diante da sentença proclamada. Isso é tão sobrenatural que eu vou ler um texto paralelo a ele agora, que ele é de fundamental, capital importância para você entender a magnitude do que era o rei Josias. Para muitos judeus, o rei Josias superou em muito ao próprio Davi. Ao próprio Davi. Porque na vida de Davi encontraram-se muitas falhas e falhas terríveis. Na vida de Josias nunca apontou-se uma falha, um pecado que fosse. Se nós pudermos chamar de falha, talvez possa se chamar de falha o fato que acabou levando à morte de Josias. Foi a única coisa. O que aconteceu para Josias morrer? Josias já estava com mais de 30 anos de reinado. 31 anos durou o reinado dele. Quando houve uma explosão de uma guerra entre o Egito e os caldeus. Quem eram os caldeus? Era a Babilônia. O faraó que governava o Egito nessa época era chamado de faraó Neco. Esse faraó reuniu seu exército para atacar os caldeus, atacar a Babilônia. Porém, Israel se posicionava no caminho de passagem, no caminho de travessia. Não havia como faraó Neco alcançar, a Babilônia, o território dos caldeus, sem ter que cruzar as terras de Israel. E nas terras de Israel estava Judá. Judá, nessa época, formava o que se chamava do Reino do Sul. Era um reino composto de 2 tribos. O nome ganhava o nome de uma das tribos, que uma das tribos era Judá. Havia uma outra, Benjamim, que compunha o reino de Judá, o reino do sul. E o reino do norte, que ganhou o nome, permaneceu com o nome de Israel, reunia 10 tribos. Faraó Neco precisava atravessar do Egito para os caldeus, para o Eufrates, Tigre, Eufrates, aqueles rios da Babilônia.
e invadir a Babilônia. O caminho de passagem era Israel. E antes de Israel tinha o reino do sul, que era Judá. Qual foi a falha de Josias? Josias, sem consultar a Deus, disse: por aqui tu não passa. Cuidado, vocês podem e eu posso ter muita intimidade com Deus, mas na minha falha e na tua falha, Deus vai nos julgar. E ele só morre por isso, porque a desproporção era muito grande de exércitos. E como ele não consultou a Deus, engraçado que ele consultou a Deus aqui nessa passagem, aos 26 anos, não é? Consultou a Deus para saber isso, para saber aquilo, mas no seu último ato de vida, queria decidir se ele permaneceria vivo ou não, pois era uma guerra contra uma potência. Contra uma potência. Você imagina, por exemplo, na América do Norte, você tem Canadá e tem Estados Unidos da América. Lembram do mapa? Se os Estados Unidos, que são a maior potência da Terra hoje, quiserem invadir qualquer país abaixo do México, ele vai ter que cruzar o México. Ou então, invadir com navios. Mas por terra não tem como. Por quê? Porque entre aqueles países da América do Sul e Central e os Estados Unidos, está encravado ali no meio da passagem o México. É o que aconteceu naquela época. Os Estados Unidos da época eram o Egito. Eles decidiram atacar os caldeus, a Babilônia. Mas Israel estava na passagem. O reino era dividido e Judá era o primeiro reinozinho pequenininho de 2 tribos. Josias vai e não consulta a Deus. E tinha Uda lá. Tinha profetas, havia profetas, profetisas, e não consultou. Se nós chamarmos isso de falha, e eu considero uma falha, não, a Bíblia não fala por que razões, talvez falta de cautela, talvez achar-se muito íntimo de Deus, não é? Especial de Deus. Ele toma a decisão de bloquear o império do Egito. E aí Neco atropela ele e busca matá-lo. E ele morre nessa guerra. Foi a única falha. Você não encontra na vida dele nenhuma outra falha. Por isso que muitos judeus consideram o rei Josias muito superior em comunhão com Deus do que o próprio rei Davi. Josias não tinha as mãos cheias de sangue como Davi tinha. Davi era um guerreiro. Josias não. Era um homem totalmente espiritual. Mas como nós, seres humanos, não estamos despidos, né, da condição de não falharmos, nós podemos falhar. Ele falhou e essa falha custou-lhe a vida. Mas Deus jamais esqueceu das qualidades dele e por isso o honrou na árvore genealógica do próprio Jesus Cristo. Amém? Venha ao texto de 1 Reis, capítulo 13. Versículo 1. Vamos ler os 3 versículos aí. Diz assim: E eis que, por ordem do Senhor,
um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão, ele agarrou-se junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão era da descendência de Davi. Era filho de Salomão. E era um desviado terrível que só fazia aquilo que ofendia Deus, né? E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, perdão. Altar, altar. Disse o certo homem de Deus que se aproximou do altar quando Jeroboão estava lá queimando incenso no altar. Disse o homem de Deus: altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Ou seja, numa profecia, o profeta cita Josias no tempo de Jeroboão. Cita por nome. Você entende? A verdadeira profecia, a verdadeira visão e revelação, ela é específica. Cuidado, os vasos da igreja viciados em entregar visão e revelação genérica. Só leva as pessoas à loucura. E cultiva a vaidade do vaso, para não ir embora dizendo que não teve revelação. Aqui você está diante de uma visão, de uma revelação específica. Específica, 345 anos mais ou menos, antes do nascimento de Josias. Nós podemos traçar um paralelo dessa profecia com a profecia de Isaías no capítulo 53. Quando ele, 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele profetiza sobre Jesus, sobre a cruz do Calvário. Qual é a revelação mais específica? Essa ou a de Isaías? Vocês são bons, né? Gostam de ficar no meio do campo. Bom de bola. Olha aqui. Esta. Porque Isaías não cita Jesus Cristo. Não cita o nome Jesus. Este profeta, que a Bíblia nem sequer diz qual o nome dele, ele diz o nome Josias. Quase 400 anos. Entenda, em nome de Jesus Cristo, quase 400 anos antes de Josias nascer. O profeta o chama pelo nome. E olha o que ele diz. Cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Josias, 400 anos depois, vai descavar, não sei se a palavra correta, o verbo é esse, ele vai desenterrar todos os ossos de todos os sacerdotes que cultuavam Baal, cultuavam Astarote, cultuavam Acera, cultuavam os deuses pagãos, e queimavam incenso no altar da casa de Deus, como Jeroboão. Porque a profecia é contra Jeroboão. E a profecia diz: esse Josias vai pegar também os teus ossos e os esmigalhar, queimará até os ossos. Ele está dizendo: os teus ossos, Jeroboão, é o rei.
Misericórdia. Os teus ossos serão queimados, transformados em cinza por esse Josias. 345 anos antes. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Bicho era tão canalha, inimigo de Deus, detrator das coisas santas de Deus, destruidor da obra de Deus. Em represália à profecia, ele dá ordem aos soldados para capturar esse homem de Deus. Olha o que acontece. Com Deus não se brinca. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão, pegai nele, disse. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. Quando ele apontou o dedo estendeu a mão para apontar, pegai nele para os soldados tomarem a esse homem de Deus, a mão dele se apegou ao altar e ele não conseguia tirar. Imagina o desespero de uma pessoa. O braço endurecer como pedra e não conseguir mais trazer de volta para o corpo. Aí o canalha quebranta. Aleluia, glória a Deus. Diz a palavra de Deus: mas a mão que estendera, versículo 4, contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Cumpriu tudo, letra a letra da profecia. Isso é profeta. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, do verbo orar, ora à face de Deus, do Senhor teu Deus. Teu Deus, não é dele não. Ele é um canalha consciente. Ora à face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus, cumprindo aqui a pregação ainda agora da pastora Vera, orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou sã como dantes. Teve misericórdia. Teve misericórdia até dele, até de Jeroboão. Isto aqui se cumpre literalmente. Depois vocês em casa estudem os textos do capítulo 22, 23 de 2 Reis, né? Comparem com esta passagem, vê se cumpre literalmente. A distância dessa passagem para aqueles capítulos é de 345 anos. 345 anos. Reino de Israel dividido. Quais as lições que nós podemos pegar para a nossa vida sobre o rei Josias? Primeira grande lição. Anotem ou memorizem ou depois peguem na gravação que o pastor Luiz vai publicar. A primeira grande lição que eu destaco, são muitas lições, não precisaria horas aqui para falar de todas elas, mas vou apenas resumir algumas. A primeira grande lição é a seguinte: você, mediante o mandamento de Deus, tem que amar teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, tem que amar a família. Tá bom? É o primeiro mandamento com promessa. Honra a teu pai e tua mãe, e serão multiplicados teus dias na terra. Porém, Deus não quer que você siga o caminho espiritual deles. Se eu fosse seguir o caminho espiritual de meus pais, meus avós,
eu estaria no catolicismo como eles estavam. Meio a meio, meio católico e meio espírita. Esse era o caminho que eu fui ensinado. Adorar as imagens de escultura, chamar Maria de mãe de Deus, como se Deus tivesse mãe. Maria era mãe, não de Deus, era da natureza humana de Jesus Cristo. Não de Deus. Da natureza humana de Jesus Cristo. Jesus, enquanto Deus, era pai dela. Dá para entender? O catolicismo faz uma bagunça disso tudo e a chama mãe de Deus. Queen of the universe. A rainha do universo. Como assim? Agora virou quarteto. Não é mais Pai, Filho e Espírito Santo. É Pai, Filho, Espírito Santo e a rainha. Maluquice. Provérbios diz que muitos caminhos são bons aos olhos dos homens. E aí Salomão acaba dizendo, mas o final deles é a morte. O final deles é a morte. Maria é bem-aventurada? Claro, foi escolhida por Deus para trazer Jesus como ser humano. O Espírito de Deus transforma a segunda pessoa da Trindade numa semente humana e inocula no ventre dela. Meu Deus, bem-aventurada. Mas um ser humano. E a minha Bíblia diz que eu não posso adorar ser humano. Aleluia. É idolatria. A primeira grande obra que Josias faz em Judá é destruir toda semente de idolatria. Ele começou essa obra aos 26 anos de idade. Ele nutria verdadeiro ódio contra a idolatria. Mas o catolicismo ensina a amar a idolatria. Você pode escolher quem é o teu Deus. Você pode rezar, orar. O catolicismo te dá 100, 200 seres humanos que você pode fazer deles o teu intercessor. Eles vão à presença de Deus interceder por você. Mentira safada, desavergonhada. A Bíblia diz, não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem. Não há outro. Mentira. Deslavada. Aqui no Rio de Janeiro tem um bairro chamado Bento Ribeiro, pertinho de onde eu nasci. Nasci em Marechal Hermes, favela do Portão Vermelho. Próximo tem uma igreja lá em Bento Ribeiro. Adivinhem qual é o nome da igreja? Igreja Católica Maria Mediadora. Misericórdia. Medianeira. Mediadora. E a Bíblia dizendo, não há outro mediador entre Deus e os homens. Caminhos que aos olhos dos homens são bons. Aos olhos humanos são bons. Ah, tem nada a ver. E Jesus diz, cuidado porque são caminhos de morte. Morte eterna.
Uma das qualidades que Deus mais apreciava em Josias era o ódio dele à idolatria. O que é idolatria? Idolatria é o ato através do qual o ser humano ocupa o tempo de Deus ou substitui o próprio Deus por qualquer coisa. Pode ser um filho. Se eu ponho meu filho à frente da minha comunhão com Deus, para Deus eu sou um idólatra. Porque o primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de tudo. E tudo inclui acima da minha esposa, acima do meu filho, acima da minha casa, acima do dinheiro, acima do patrimônio, acima de todas as coisas. Se eu pego qualquer dessas coisas e passo a amar mais essas coisas do que a Deus, entende por que Deus amou tanto Josias? E olhava para Josias como um homem, não só segundo o coração de Deus, mas um homem quase que perfeito na terra. Um homem que tu investiga a vida, não consegue apontar um pecado na vida daquele homem. E ele reinou dos 8 anos durante 31 anos. Mais de 30 anos ele reinou em Jerusalém. Sem um pecado que se pudesse apontar. Talvez possa ser para nós, dentro do Velho Testamento, o maior exemplo bíblico de muitas coisas. Como, por exemplo, esta lição. Qual? Ama a teu pai e tua mãe. Ama-os em tudo, menos numa coisa. Não os ame mais do que a Deus. Não ame o caminho errado que eles vivem. Isso traz confusão na família? Bem-vindo ao Evangelho. O próprio Jesus padeceu sendo rejeitado pelos seus. Os próprios irmãos de Jesus Cristo só se converteram depois da cruz, depois da ressurreição. Um deles, Tiago, virou o maior pastorzão de Jerusalém. Mas enquanto Jesus viveu na terra, enquanto ele esteve vivo, acreditou em nada. Nada. Eram incrédulos. Família de incrédulos. Entenda em nome de Jesus. Essa é a primeira grande lição. Ame teus pais, ame tua mãe, ame teus filhos, mas cuidado com o pecado de idolatria. Não coloque teu filho, não coloque teus sonhos acima de Deus. Não coloque. Não coloque teus projetos. Não coloque absolutamente nada acima de Deus. Lembre-se de Josias. Era filho de um rei, de um homem perverso, Amon, mau, sanguinário. E neto de um pior ainda do que o pai. Mas nem por isso ele nasceu podre. Ele tornou-se um diamante dentro da Bíblia Sagrada. Segunda lição que eu pego no texto é quando Josias manda o escrivão Safã ir ao sumo sacerdote Ilquias para investigar a casa do templo. Veja o poder destrutivo do líder de uma nação sem caráter. Às vezes as pessoas vão no dia da eleição
votarem de qualquer maneira. Um vota para benefício próprio, outro vota porque ganhou uma dentadura, o outro dá o voto por uma razão, por uma outra razão, porque vai ter um benefício na sua rua, no seu bairro. É assim que as pessoas decidem o líder da nação. Qual é o problema? Olha para o estado de miséria do templo de Deus quando Josias entrou. A desgraça que foi para a nação, o seu pai. A desgraça que foi para a nação, seu avô, seu bisavô, seu tataravô. Você vai, até Jeroboão ninguém prestou para nada. 350 anos, entrando e saindo reis, nenhum prestando para nada. E o povo descendo a ladeira espiritual. A ponto das fendas aparecerem na construção do templo. A ponto de perderem o livro da lei, nem lembrarem mais de onde está, onde colocaram. As festas judaicas eram celebradas de maneira formal apenas, ritualisticamente apenas, não havia nenhum sentimento do coração. Não havia comunhão com Deus, o ódio de Deus estava aceso e ninguém enxergava. A ira de Deus estava pegando fogo e ninguém percebia. Olha a desgraça que é na hora do povo colocar um rei, um presidente da república, um líder na nação. Crentes elegem ímpios para líder da nação. Crentes sem noção nenhuma de Bíblia, de consequência. Crentes completamente inconsequentes botam pessoas para governar a nação que só vão fazer mal a Deus, mal ao povo, mal à palavra de Deus, mal à igreja, mal a tudo que se refira às coisas de Deus. E não estão nem aí. Nem aí. Depois, chorar de quê? Sabe o que é que Deus diz na Bíblia? De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? De que ele se queixa? Ou seja, de que o homem reclama? Ele é que é o culpado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, foram arrancados da presença de Deus. Esse aqui é o problema. Então a grande lição que se tem é a seguinte: cuidado com a posição que a lei de Deus ocupa no teu coração. Cuidado com a posição que você coloca a palavra de Deus no teu coração, na tua comunhão com Deus. Por quê? Porque o desleixo em relação à palavra pode te levar ou me levar ao esquecimento da palavra. O abandono da palavra pode fazer com que a palavra desapareça da minha vida. Você está entendendo? Eles, o povo todo, os líderes da nação, sumos sacerdotes, todos, de um modo geral, abandonaram a palavra, largaram a palavra. Estava perdida dentro do templo. Era um livro como outro qualquer, que ninguém abria mais. Descaso com a palavra. Grande violação ao Salmo 1. Não é o Salmo 1 que diz: tenha o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Deus espera que você tenha prazer na palavra dele. Eu tenha prazer na palavra dele. Não é prazer na leitura do livro do John Bevere, do subirá, do descerá. Então, não é na palavra do homem. Entenda, é na palavra de Deus. O que está faltando à igreja é leitura de Bíblia. Muita gente usa a Bíblia para decorar estante.
Tira aquela Bíblia lá da estante. Vai se tornar um livro que vai amaldiçoar a tua vida. Está cheio de condenações ali que vão te alcançar se você não ler a palavra. E não basta ler a palavra. Ela tem que ser a prática da tua vida. De nada serve a Bíblia para você ler. A Bíblia é colocada por Deus na nossa vida para que ela nos guie, para que ela nos dirija. Mais importante do que ler é guardar aquilo que consta nela. Guardar as bênçãos e guardar as maldições. Todas as maldições que estavam sobre a família de Josias, você crê que era uma família amaldiçoada? Bom, leia a história. O cara nascer como filho de Amon, misericórdia, inimigo de Deus, neto de Manassés, assassino terrível. Toda maldição só foi quebrada no dia em que ele teve conhecimento da lei de Deus, da lei de Moisés. Quando ele tomou conhecimento e ele leu sobre as maldições de Deus que viria sobre o povo em resposta ao abandono de Deus, ele se desesperou. Ali a maldição foi quebrada. Maldição hereditária, vinda da família. Ele é quem quebrou aquela maldição. Ele quebra a maldição no momento em que ele abraça a lei de Deus, não simplesmente para dizer para Safã, Safã, lê para mim que eu quero ouvir. Não, aquela palavra tornou-se para ele a prática de vida dele. As leis ali constantes, os estatutos, os concertos, os pactos feitos por Deus, resumiram-se em prática habitual, diária de vida. De nada presta a Bíblia se é só para você ler, se é só para eu ler. Ela não serve para nada. Eu preciso incorporar aquelas palavras são espírito e vida. Elas irão transformar o meu interior, elas irão transformar a minha alma, o meu espírito, meu pensamento, meu entendimento, minha comunhão com Deus, os meus sentimentos. Ela vai transformar. Ela traz purificação. Ela traz lavagem. Jesus disse várias vezes, vós já estáis lavados pela palavra que eu tenho pregado. Na medida em que eles recebiam a palavra, eram lavadas. Ouviu a palavra, aplicou banho. Ouviu a palavra, aplicou banho. A palavra sempre dando banho, sempre água fresca, água pura, lavando os pecados, purificando. Nós dependemos disso para termos uma vida santa. De pôr em prática a palavra. De obedecer a palavra. Entenda em nome de Jesus Cristo. Se não obedecer a palavra, ela não presta para nada na minha vida. Se você não obedecer a palavra, ela não presta para nada na tua vida. Ao contrário. Ela se transforma em maldição. Lembra de Simeão? Simeão, quando pôs os olhos em Jesus, era um bebê no colo de Maria. E ele pegou a criança no seu colo, ele era sacerdote. Ele olhou para aquela criança e a Bíblia diz que ele falou o seguinte: mulher, esta criança será alvo de contradição. Para aqueles que abraçarem-na, para aqueles que receberem-na, ela será bênção. Mas para aqueles que a rejeitarem, ela será maldição. A palavra de Deus é bênção para quem recebe, mas maldição para quem não obedece.
Grava isso. Viva isso. Ela se transforma em maldição. Ela está impregnada de bênçãos, mas ela está afogada de maldições também. Todas as maldições familiares, até Josias, ele quebrou. Quando? Quando ele ouviu a leitura da lei de Deus. Ele rasgou suas vestes. Ele se entristeceu. Um único homem a ter essa atitude. Aleluia. Com certeza havia mulheres também, como a profetisa Hulda. Havia outras exceções, mas pontuais, espalhadas. No conjunto, o povo estava desgovernado, descendo a montanha para o inferno, com a vida direcionada ao inferno, destruída. Qual é a posição da palavra de Deus na tua vida? Essa é a resposta que Deus quer nessa manhã, de mim e de você. Qual é a importância que você dá a ela? Ela é o teu guia, ela é quem te dá direção, ela tornou-se prática na tua vida. Você tem que responder para Deus, eu também tenho. Será que há alguma coisa na nossa vida em que ela não está conseguindo falar o nosso coração? Será que há alguma coisa na nossa vida que ela não está conseguindo remover? Há alguma pedra no caminho, algum obstáculo? Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Cada um de nós precisa discernir sobre a vida de Josias. Infelizmente eu não tive tempo para entrar mais profundo nessa história, mas outras oportunidades nós teremos, tá? Eu trago-lhes também, gente, uma mensagem para quarta-feira que eu preciso que vocês estejam aqui, tá? Me perdoem quarta-feira não ter podido vir à igreja, eu ainda estava sob transtorno de ansiedade, fruto do fuso horário. Eu estive num lugar muito longe no planeta Terra, e o fuso horário de lá para o Brasil era quase 8 horas de tempo. Até minha cabeça arrumar no retorno foi um problema, tá? Então, me perdoe da minha ausência na quarta-feira, às pressas fiz um convite para um homem de Deus vir aqui, Marilene também esteve aqui, a equipe de louvor, todos vocês, mas esta quarta-feira eu vou trazer o estudo bíblico. Eu vou entrar num tema que com certeza vai abalar os alicerces, talvez, da tua fé. Você lembra quando Jesus disse: e direis a esse monte, passa para colar? Como é que você interpreta isso? É só um exemplo para você ter ideia da magnitude do estudo. Jesus está dizendo: ora ao Pai que o Pai vai remover o monte? Não. Ele está dizendo: fala com o monte. O que é que os crentes hoje estão fazendo? E por essa razão muitas das suas orações não podem ser atendidas. Porque naquelas coisas que Jesus mandou o crente falar diretamente, o crente manda Deus falar com o objeto do que ele quer. Dá para entender o que eu estou falando? Direis a essa amoreira, passa para colar. Você vai dizer, você vai falar com a doença. Não se pede cura mandando Deus falar com a doença. Dá para entender? Nós vamos tratar disso profundamente na quarta-feira. Eu preciso que você esteja, para que a gente evite muita oração, que Deus olha e fala: vou operar como? Se eu operar, eu tô desgovernando minha própria palavra, eu estou descumprindo minha palavra.
Eu mando para ela falar com o monte. Ela fala comigo para eu dizer o monte. Eu mando para ela falar com a mão moreira. Ela manda que eu fale com a mão moreira porque ela não quer falar. Ela me deu uma ordem para eu falar com a mão moreira. Esse é um problema sério. Os crentes estão desgovernados, sem saber orar. A Bíblia diz: pedi e pedis mal. Ou seja, oram mal, oram sem saber orar. E Deus está preso na sua palavra. Às vezes a bênção não chega, por quê? Porque você não deixa Deus operar como Ele está se programando para resolver aquela situação. Então, nós precisamos estudar aqui na quarta-feira as coisas que são para nós falarmos com elas e não pedirmos a Deus para dizer a elas. Dá para entender, não? Agora, se você faltar, Deus te abençoe a eternidade toda. Vou ficar orando pela tua alma, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Estou brincando. Pai, toma a vida dos teus filhos em tuas mãos, Pai. Abre o nosso entendimento, meu Deus, para a vida de Josias nas nossas vidas. Que a vida de Josias torne-se completamente um exemplo dos maiores para o nosso viver. Que cada um, Senhor, ao longo dessa semana, medite nesses textos da vida de Josias, Senhor. Cada um imite, Senhor. Sejamos imitadores, meu Pai da glória. Como disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Deus. Que nós sejamos também de Josias, Pai. Em nome de Jesus, abre o entendimento, abre o coração de cada um, meu Pai, em nome de Jesus, para estar aqui te honrando na quarta-feira, não só na quarta-feira, no culto de hoje à tarde, com a Severina missionária, hoje à noite com a Alessandra, seu esposo, em nome de Jesus, Senhor, que os teus filhos busquem a tua palavra. Não desperdicem a tua palavra. Que os teus filhos, em nome de Jesus, valorizem o livro desta lei, o livro da Bíblia Sagrada, Senhor. Que nós possamos valorizar a tua casa, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu sei que há pessoas aqui que vêm uma vez, duas vezes, três vezes nos cultos, porque são muitos cultos, Senhor, e muitos aqui trabalham também nos cultos, Pai. Mas, Pai, nos mantém, Pai, de olhos na tua palavra, olhos atentos para se a tua palavra está cumprindo-se na nossa vida ou não, Pai. Em nome de Jesus, alinha a vida dos teus filhos e de tuas filhas à tua palavra, Pai. Harmoniza a vida de cada um aqui reunido à tua palavra, Senhor. Assim eu os abençoo, meu Pai. Em nome de Jesus, que todos digam. Dá uma salva de palmas para o Senhor. A Deus seja a honra, a glória, o louvor para sempre. Amém?